Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Paula e peço para que vocês separem então os materiais para a gente iniciar a nossa aula. Um caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta, borracha, um apontador e quem tiver um dicionário. Anotem também a data de hoje e o número da aula para a organização de vocês. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Tudo anotado, material organizado, vamos então dar início à nossa aula, relembrando o que nós vimos na aula anterior. Então, na nossa aula anterior, nós fizemos a leitura do texto Insegurança. Trabalhamos com diversas questões de interpretação desse texto, né? Vimos também a questão do uso das palavras mas ou mais, quando devemos usá-las. Também trabalhamos um pouquinho com a estrutura do texto argumentativo e vimos essa estrutura dentro do texto Insegurança, certo, pessoal? Para a nossa aula de hoje, eu trouxe aí para vocês observarem, inicialmente, estas imagens, certo? Quem aparece nessas imagens, né? Qual é a relação entre as pessoas que aparecem nessas imagens, em cada uma delas? O que elas podem representar? Então eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essas questões, observem um pouquinho essas imagens, para a gente dar início então à nossa aula. Vou dar uns segundinhos aí para vocês, só para vocês refletirem e observarem um pouquinho. Muito bem, refletiram um pouco sobre elas, observaram bem. Agora eu quero que novamente vocês observem essa nuvem de palavras e tentem verificar agora qual das palavras que tem maior destaque, ok, pessoal? Então, como vocês podem ver, tá explícito ali para nós, né? A palavra em destaque hoje na nossa nuvem de palavras é conflitos, certo? E vamos pensar um pouquinho nas imagens que a gente acabou de verificar. Será que elas têm alguma relação com essa palavra destacada? É bom refletir bem sobre isso, porque eu acredito que nós vamos conseguir sim estabelecer certas relações entre as imagens que acabamos de refletir sobre elas, de observar, e essa palavra aí, conflitos, certo? E tudo isso também, claro, vai ter relação com o texto que nós vamos ler hoje, que inclusive é um texto que vai tratar sobre alguns conflitos, né, adolescentes, de uma maneira muito bem humorada. Vamos então para a leitura do nosso texto? Bronquinhas e protestos em família. Para de ficar horas pendurada nesse telefone, dá uma chance para os outros. Dá para diminuir o som? Na sua idade eu era estudioso, disciplinado, bem-humorado e nunca levantava a voz com meu pai. Você ainda não tem idade para isso. Dessa vez você passou dos limites. Chega de invadir todos os espaços com suas coisas, a casa não é só sua. Para de bisbilhotar minhas coisas. Toda hora estão mandando eu fazer alguma coisa, não tem um minuto de sossego. Ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. Toda vez que eu quero sair, vocês fazem 1000 perguntas. Não vejo a hora de ser independente. Você quis o gato e agora quer que eu cuide dele?
Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom? Juro que eu sei que as notas são ruins, mas não quero ouvir tudo de novo. Muito bem, pessoal. Então, esse é o texto que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Vamos analisá-lo, né? E fazer diversas questões, então, a respeito dele. Para iniciar, então, vamos começar com a questão número 1. O que as frases apresentadas no texto revelam sobre os conflitos entre pais e filhos? Olhem só essa pergunta da questão número 1. Essa pergunta da questão número 1 já traz para nós, né, a relação que há entre as imagens observadas lá no início da aula, entre a palavra destacada, né, na nossa nuvem de palavras e o que o texto nos traz, que são frases, certo? São falas de pais e filhos, que provavelmente, né, são adolescentes, aonde essas frases demonstram pra gente o quê? É justamente isso que nós estamos perguntando nessa primeira questão. Letra A. Elas mostram que os pais nunca concordam com os filhos. Elas representam diferenças de comportamentos e opiniões entre adolescentes e os pais. E elas revelam que os adolescentes não têm uma boa relação com os pais. Então, o que aquelas frases do texto, né, revelam para nós, mostram para nós? Vamos ver a resposta, então. O que essas frases nos revelam? Então, elas revelam, né? Elas representam as diferenças de comportamentos e opiniões entre adolescentes e os pais, né? Então, a gente percebe ali conflitos parental entre os pais e adolescentes. São pequenas briguinhas, conflitos que acontecem no dia a dia de um pai e um filho adolescente, certo, pessoal? Vamos continuar então, seguindo com a questão número 2. Qual das alternativas abaixo explica o uso do travessão no texto? Então, vocês perceberam que o travessão está presente em todas as frases do texto, certo? Esse travessão, ele foi usado para indicar um diálogo? Ele foi usado para indicar a fala dos pais ou responsáveis e os filhos adolescentes? Ou o travessão, ele estrutura o texto, já que o mesmo é um diálogo entre duas pessoas. Então, observem bem as questões, releiam aí com calma, marquem a correta e já voltamos para ver a resposta.
Vamos ver a resposta, então, em relação ao uso do travessão no texto que nós lemos. Então, o travessão nesse texto, ele está indicando a fala dos pais ou responsáveis e dos filhos adolescentes, né? Nós não temos um diálogo nesse texto, onde tem duas, né, ou mais pessoas conversando, certo? Nós temos diversas falas, né, aleatórias, separadas, não há um diálogo. Então, o travessão, ele não está indicando um diálogo, ele está apenas indicando que são falas, todas aquelas frases são falas de alguém. Certo, pessoal? Então, a gente já pode eliminar a questão A, que fala que indica um diálogo, e a C, aonde diz que o travessão estrutura o texto, já que o mesmo é um diálogo entre duas pessoas. Então, a resposta correta é a letra B. Ele está indicando a fala dos pais ou responsáveis e também, em alguns momentos, quem fala ali são os adolescentes. Seguindo, então, para a questão número 3. Localize no texto uma frase que demonstre uma cobrança, uma reclamação, um exemplo de comportamento. Então, eu trouxe o texto aqui novamente para vocês relerem e localizar nele uma frase, uma fala, aonde a pessoa esteja fazendo uma cobrança, aonde ela esteja reclamando sobre algo, ou uma que ela esteja demonstrando, dando um exemplo de um determinado comportamento. Certo? Então, localizem aí no texto e a gente já retorna para verificar essa questão. Vamos ver então quais partes do texto indicam para a gente uma cobrança, uma reclamação ou então um exemplo de comportamento. Como cobrança, eu separei esta parte do texto aqui, onde um adolescente fala para a mãe, né? Mãe, você vive prometendo, mas cumprir que é bom. Então, nesse momento, o adolescente está cobrando a mãe para que ela cumpra, né, as suas promessas, certo? Como reclamação, eu separei este trecho.
Toda hora estão mandando eu fazer alguma coisa. Não tenho um minuto de sossego. Então aqui claramente a gente vê, né, que é um adolescente, né, reclamando, que provavelmente os pais estejam ali a todo momento falando: vai estudar, vai arrumar seu quarto, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E ele não tem sossego, então logo ele está reclamando. Porém, existem outras partes do texto que nós também podemos considerar como reclamação, né? Como ali, ó, dessa vez você passou dos limites, né? Então o pai ou uma mãe, um responsável, né, reclamando sobre o comportamento do filho ou da filha. Ali também quando diz: chega de invadir todos os espaços com suas coisas, a casa não é só sua. Também aí nós vemos uma reclamação, né? Porque provavelmente a casa esteja toda bagunçada, com vários objetos e coisas desse adolescente pela casa, né? Ele toma conta de todo o espaço. E a letra C, um exemplo de comportamento, então, quando, né, um adulto fala: na sua idade eu era estudioso, disciplinado, bem educado e nunca levantava a voz com meu pai. Então ele está demonstrando aí a maneira como ele se comportava quando ele era adolescente. Seguindo para a questão 4. Entre as frases abaixo, qual delas indica uma proibição? Então aqui nós temos 3 frases retiradas do texto. Leiam com calma em casa e marquem para mim aquela que indica então uma proibição. Vamos então ler juntos as frases antes de vermos a resposta. Na letra A diz o seguinte: dá para diminuir o som? Letra B: ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. E letra C: você ainda não tem idade para isso. Então a frase que está indicando nesse momento proibição é a letra C, quando o responsável, né, diz: você ainda não tem idade para isso, certo? Então provavelmente esse adolescente foi pedir alguma coisa, né, ao pai ou à mãe, o seu responsável, e ele não permitiu, né, ele proibiu com esta resposta: você ainda não tem idade para isso, né? Logo então você não vai fazer isso que você quer, né? Que nesse contexto nós não sabemos exatamente o que é, mas a frase deixa muito claro pra gente que ele foi proibido de fazer algo, certo? Na letra A, quando ela fala dá para diminuir o som, ao mesmo tempo que ela está fazendo um pedido ali, certo? Ela está também reclamando um pouquinho do som que deve estar muito alto, ok? E na letra B diz: ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. Aqui também nós vemos um pouquinho de
Um pouco de reclamação também do adolescente reclamando um pouco do pai, né, que não o escuta, né, que não dá atenção porque está sempre lendo o jornal, ok, pessoal? Então, a que indica a proibição mesmo é a letra C. Seguindo, a questão número 5, releia o título do texto Bronquinhas e Protestos em Família. Qual a relação entre o título do texto e o seu conteúdo? Então, vamos pensar no geral agora, né? Em todas essas frases que o texto nos traz e pensar também nesse título, né? Bronquinhas e Protestos em Família. Que relação que há, então, entre o título e o que o texto nos traz? Vamos ver então qual é a relação entre o título e o conteúdo do texto. Eu trouxe a resposta aqui para vocês da seguinte forma. O texto é uma coletânea de frases, de protestos que refletem os conflitos presentes na relação familiar, ou seja, as briguinhas cotidianas que ocorrem por diversas razões. Então, nós percebemos ali que o texto traz várias frases, certo? Que mostram pra gente, né? Esses conflitos entre os pais e os filhos, né? As reclamações dos pais, né? E também dos adolescentes, né? Mostram pra gente, então, os conflitos que existem entre pais e filhos, geralmente adolescentes, ok, pessoal? Coisinhas que acontecem aí no dia a dia, no cotidiano, briguinhas, né? Bronquinhas, como diz o próprio título. Muito bem, seguindo, eu quero falar aqui para vocês um pouquinho, então, em relação à estrutura desse texto, certo? Então, o texto, ele apresenta pra gente um conjunto de frases reunidas sem que haja, porém, palavras e expressões responsáveis pela ligação entre elas, ou seja, elementos coesivos. Mesmo assim, é possível afirmar que o texto é coerente, isto é, que o texto tem sentido, ok, pessoal? Então, a gente percebe que aquelas frases, elas são frases individuais, digamos assim. São várias frases que não existe uma ligação, nós não percebemos nenhuma palavra no texto que ligue essas frases, né? Não há elementos de coesão dentro desse texto. Porém, por mais que não tenha elementos de coesão no texto, esse texto ele é coerente, ele tem sentido, nós conseguimos compreendê-lo como um todo, certo? E é sobre isso que nós vamos falar então na questão 6. Em relação à coerência do texto, é possível afirmar que o título do texto insere as frases desconectadas dentro de um tema específico, garantindo a compreensão de sentido. Os conflitos apresentados nas frases
não têm ligação um com o outro, o que confere ao texto certa coerência. A coerência do texto se dá por meio do diálogo estabelecido no texto. Vamos ver então qual é a resposta correta, né? Então, em relação à coerência do texto. Eu trago então como a resposta correta a letra A, quando diz que o título do texto insere frases desconectadas dentro de um tema específico, garantindo a compreensão de sentido, né? O que isso quer dizer? Nós temos várias frases que estão desconectadas, elas não estão ligadas, porém, elas fazem parte de um mesmo tema, né? Que são os conflitos familiares, certo? As bronquinhas e os protestos em família, né? Então, nós vemos ali naquelas frases pais, né, mães protestando, brigando, dando bronca nos seus filhos, filhos também, né, reclamando, certo? Então, o título do texto ele insere, né, um determinado tema que mesmo as frases estando desconectadas, o texto como um todo, ele acaba tendo coerência, ele acaba fazendo sentido, certo, pessoal? Na letra B, diz lá, os conflitos apresentados nas frases não têm ligação um com o outro, o que confere ao texto certa coerência. Então, na verdade, está dizendo que o texto tem coerência, né, por causa das frases que não têm ligação. Não é correta essa afirmação. A coerência do texto, né, vem devido à ligação que há entre o todo e o título, certo, pessoal? A letra C. A coerência do texto se dá por meio do diálogo estabelecido no texto. Aqui eu já poderia eliminar, porque eu já disse para vocês anteriormente que não há um diálogo no texto, né? São falas individuais, certo? Então, já eliminaríamos essa questão. Vamos seguir então para a questão número 7. Observe o texto como um todo e reflita acerca do uso do ponto de exclamação, que é recorrente nas frases do texto. Marque a opção correta a respeito disso. Então, olhem lá o texto do ladinho, eu até circulei ali os pontos de exclamação e percebam como ele é recorrente, como ele aparece muitas vezes dentro do texto, certo? E leiam as opções ali em casa com calma. No retorno da correção eu faço a leitura junto com vocês e a gente vê então qual é a resposta correta em relação ao uso do ponto de exclamação.
ler as questões juntos, né? As opções de resposta ali em relação ao uso de exclamação antes de vermos a resposta correta. Na letra A diz lá: o uso da exclamação não interfere na significação do texto. O uso da exclamação expressa surpresa, susto e espanto. A exclamação é um recurso expressivo que gera diversos sentidos. Então, como resposta correta, eu trouxe aqui a letra C, onde diz que a exclamação é um recurso expressivo que gera diversos sentidos, tá? Vamos entender, nós temos ali no texto várias falas, várias pessoas falando. Quando nós temos alguém falando, nessa fala vai ter algum sentimento sendo expresso, quando ao final temos lá um ponto de exclamação. Para saber qual é esse sentimento, qual é o sentido expresso pelo uso de exclamação, a gente tem que saber, né, entender o contexto ali daquela fala, certo? Para saber se aquela pessoa está espantada, está assustada, está indignada, né? Ou está muito irritada, certo, pessoal? Então, dependendo do contexto, a gente observa qual o sentido do uso da exclamação. Então, por isso que eu posso dizer que ele gera diversos sentidos, certo? Não somente, como diz na letra B, surpresa, susto e espanto. Ele também pode expressar esses sentimentos, mas não somente eles, tá? E na letra A diz que o uso da exclamação não interfere na significação do texto. Interfere sim, porque a exclamação é uma pontuação que traz pra gente essa expressividade. E isso com certeza vai interferir na significação do texto. Certo, pessoal? Vamos seguir então para a questão 8, onde diz para nós observarmos esta parte do texto que fala o seguinte: para de bisbilhotar minhas coisas. Nós temos ali o verbo bisbilhotar, certo? E eu quero saber, nesse contexto, qual é o sentido desse verbo. Então, esse verbo tem o sentido de pesquisar, de investigar ou de vasculhar? Já voltamos para ver a resposta correta. Então, pessoal, qual é o sentido do verbo bisbilhotar nesse contexto, nesta frase, né? Então, a frase mostra pra gente que provavelmente é um adolescente reclamando, né? Que o pai ou a mãe devem estar bisbilhotando ali as coisas dele,
tá? Então, nesse contexto, o sentido de bisbilhotar seria de vasculhar, né? De ficar mexendo. A pessoa, né, quando está curiosa para descobrir alguma coisa, né, fica ali bisbilhotando, mexendo, vasculhando nas coisas dos outros para tentar encontrar algo. Então, seria nesse sentido, certo, pessoal? Não no sentido de pesquisar e muito menos de investigar. Seguindo, então, para a questão 9, no mesmo trecho, nós temos ali um outro verbo destacado, que é o para, certo? Este verbo, ele está indicando uma ordem, um conselho ou um pedido. Também está fácil para você responder essa questão. Presta bem atenção que você vai conseguir acertar com certeza. A gente já volta para ver a resposta. Vamos ver a resposta então. Qual é o sentido do verbo para nesse trecho? Então aqui ele está indicando uma ordem, né? Quando alguém fala assim, para de bisbilhotar minhas coisas, né? Ela está dando uma ordem. Ele também poderia indicar um conselho ou um pedido, né? Mas de que maneira? Por exemplo, se fosse um conselho, teria que ser para de bisbilhotar minhas coisas, né? Porque isso não é legal. Daí seria um conselho. E se fosse um pedido, ele poderia falar, para de bisbilhotar minhas coisas, por favor. Nesse caso, daí, poderia estar indicando um pedido, certo? Para a gente entender um pouquinho mais o que os verbos indicam, né, o que eles expressam, vamos relembrar um pouco sobre os modos verbais, certo? Nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, que é quando o verbo está indicando uma ação, né, que realmente vai acontecer, né? Nós temos a certeza de que aquela ação vai acontecer, como por exemplo, eu trouxe aqui, desta vez você passou dos limites. Então o verbo passou nesse momento, né? Ele tem esse sentido de que aquilo que aconteceu, essa ação que está sendo indicada pelo verbo, aconteceu com certeza, ele com certeza passou dos limites. O verbo, quando está no modo subjuntivo, ele vai indicar uma possibilidade, uma hipótese, certo? Ou até mesmo uma dúvida, como no exemplo ali, ó. Se me ouvisse, poderia me conhecer melhor. Então, o se me ouvisse, né, é algo que seria possível acontecer, você, então, me conheceria melhor. E o verbo, quando está no modo imperativo, é quando ele indica uma ordem, um pedido ou um conselho, como no exemplo que nós vimos no
exercício anterior. E também nessa frase ali, ó, para de ficar horas pendurada nesse telefone. Então, esse para também está no modo imperativo, certo, pessoal? Eu trouxe aqui só para a gente relembrar, porque vocês já aprenderam os modos verbais, né? Já tiveram contato aí com esse conteúdo. Então, a última questão da nossa aula vai trabalhar em cima disso que nós acabamos de ver. No trecho abaixo, então, podemos dizer que o verbo destacado está em qual modo? No subjuntivo, imperativo ou o indicativo? Nós temos ali no trecho: ele nunca escuta o que eu falo, está sempre lendo o jornal. Então, só relembrando que o subjuntivo indica possibilidade, hipótese, o imperativo, ordem, pedido ou conselho, e o indicativo, certeza. Vou dar um tempinho e a gente já volta para ver a resposta. Vamos ver então a resposta. Em qual modo verbal está o verbo escuta? Ele está então no modo indicativo, que é o modo que indica certeza. Então, quando ele fala, ele nunca escuta o que eu falo, é certeza de que aquela ação acontece, né? Ele realmente não escuta, isso é certo. Ok, pessoal? A nossa aula termina por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. Fiquem bem e até a próxima aula.